O Nottingham Forest foi punido com a perda de 4 pontos e entrou na zona de rebaixamento da Premier League. O clube violou as regras de fair play financeiro do campeonato inglês e agora luta para não cair para a Championship, a segunda divisão do país. A equipe estava na 17ª posição da tabela da Premier League com 25 pontos. No entanto, caiu para 18º, ficando com 21, um atrás do Luton Town, primeiro time fora da zona da degola. O Nottingham Forest admitiu que violou o limite das regras financeiras de 61 milhões de libras, 389,73 milhões de reais em 34,5 milhões de libras, 217,3 milhões em 22-23. No caso, o clube foi encaminhado para uma comissão independente da Premier League no dia 15 de janeiro e após 2 dias de julgamento em março, a equipe foi punida com a perda da pontuação. As regras atuais dizem que nenhuma equipe pode ter um prejuízo maior que 105 milhões de libras, 634 milhões de reais em 3 anos. Esse é o segundo caso de punição a clubes da Premier League por violar as regras de fair play financeiro. Em fevereiro, o Everton teve sua pena reduzida de 10 para 6 pontos. O problema, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte: é o fato de que muitos jornais lá na gringa estão se perguntando por que isso acontece com clubes como, por exemplo, o Nottingham Forest, acontece com o Everton e a investigação com o City não acontece nada. Bom, eu não sou ninguém para falar nada, muito menos para julgar o que deve ou não ser feito, apenas trazendo questionamento e por aí você vai. A seleção argentina divulgou nesta sexta-feira, 18, que não poderá contar com Lionel Messi para os amistosos dessa data FIFA. Uma lesão no tendão da perna direita tirou o capitão nas partidas contra El Salvador e Costa Rica. O ET se lesionou na partida entre Inter Miami e Nashville na última quarta-feira. Nesse jogo ele marcou um dos gols da vitória por 3-1 e até foi substituído ainda no início do segundo tempo. O técnico argentino Lionel Scaloni ainda não divulgou quem será o substituto do Messão. Ô seu Benzema, tu se aquieta, hein? O cara simplesmente é o imã de briga do mundo e brigou mais uma vez, segundo um grande jornal, abandonando um treino do Al Ittihad após a discussão com Marcelo Gallardo, aquele mesmo treinador de clubes como River Plate. Pois é, Karim Benzema voltou aos holofotes do futebol saudita. Segundo o jornal local o Ahri Ahria, e sim, esse nome existe, tá? O atacante francês discutiu com Marcelo Gallardo, técnico do Al Ittihad, e abandonou a segunda sessão de treinamentos na equipe da última segunda-feira. O vencedor da Bola de Ouro de 22 se reapresentou aos treinos da segunda-feira após passar períodos afastados por ter se atrasado para uma intertemporada. O clube chegou a publicar fotos do atacante pouco antes do desentendimento com o técnico argentino. Gallardo não relacionou Benzema para outros confrontos, isso já tinha deixado a galera com raiva, ou melhor dizendo, o Benzema com raiva. O craque havia até sido fotografado pelo clube realizando o trabalho de recuperação na academia, ao lado de jogadores lesionados. Ainda de acordo com o jornal local, Benzema teria se recusado a fazer trabalho individual imposto por Gallardo. O treinador teria dito que o atacante ainda não estava no mesmo ritmo dos outros atletas. O francês não gostou da abordagem e ressaltou que havia realizado o trabalho individual durante o período de intertemporada. E essa não é a primeira vez e nem o primeiro problema do Benzema na Arábia Saudita. O centroavante já se mostrou descontentado com sua situação bem antes, lá em janeiro, quando a janela de transferências da Europa estava aberta. Com um contrato até junho de 26, o veterano acumula 24 partidas pelo clube saudita, com 15 gols e 7 assistências. Se o Corinthians tem Ángel Romero, o Botafogo anunciou a contratação do gêmeo, exatamente, o meia de 31 anos Oscar Romero. O jogador atuava pelo Pendikspor da Turquia e após essa saída do clube, estava livre no mercado. O CEO do Botafogo, Tairo Arruda, encontrou reforço em Luque, no Paraguai, mesmo local do sorteio da Libertadores, e fechou o contrato. O cara se aproveitou, né? Oscar é irmão gêmeo de Ángel Romero, atacante do Corinthians. Por mais de uma vez, o clube paulista chegou a sondar o atleta, mas a negociação não evoluiu em nenhuma das oportunidades. Além de jogarem juntos na seleção do Paraguai recentemente, atuaram juntos pelo São Lourenço da Argentina. O jogador de meio campo tem passagens também por Cerro Porteño, clube em que os irmãos foram revelados, e atuaram juntos no início da carreira em clubes como Racing, Shanghai Shenhua, Deportivo Alavés e o Boca. Será a primeira vez que os irmãos poderão se enfrentar. O Real Madrid apresentou nesta segunda-feira, 18, uma denúncia contra o árbitro Martínez Munuera, que comandou a vitória por 4-2 dos merengues sobre o Osasuna no último sábado 16. O clube acusa o juiz de ter negligenciado os gritos de insultos contra Vini Júnior no estádio El Sadar e não registrar em súmula. Parte do comunicado do Real falou: nosso clube apresentou queixa ao Comitê Disciplinar da Real Federação contra o árbitro Juan Martínez Munuera em decorrência da negligência na elaboração do relatório do árbitro. Este árbitro omitiu voluntária e deliberadamente os insultos e gritos humilhantes repetidamente dirigidos ao nosso jogador Vinícius Júnior, apesar de ter sido avisado insistentemente pelos nossos jogadores no mesmo momento em que ocorriam. O Real também informou que apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral do Estado
convocado. Além disso, o clube ressaltou e levou a denúncia à Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha. Na última sexta-feira 15, o Real já havia apresentado denúncia contra crimes de ódio sofridos pelo brasileiro na partida entre Atlético de Madrid versus Inter de Milão pela Champions. Richarlison chega à seleção brasileira após algum tempo parado fora da seleção, já que não havia ido muito bem em outros jogos e assim desconvocado. Dessa vez declarou que é o cara mais feliz do mundo. O atacante do Tottenham vive grande momento e voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Lembrando que o Rich, ou melhor dizendo, o Pombo, havia falado que a camisa 9 da seleção já era dele por completo, e isso você deve lembrar aqui no canal. Porém, o Pombo acabou se retratando de certa maneira e afirmou que aquela declaração, hoje em dia, vendo bem, é muito infeliz. Ele se arrepende do que havia falado e mais, crava que ainda há muito espaço para 9 em outros departamentos e por isso não há nada a ganho em relação a essa convocação. Muitas pessoas não gostaram da convocação do Pombo, mas a verdade é que, tendo essa chance, ele pode demonstrar novamente o motivo de ter sido chamado pelo Dorival. Resta saber se ele vai realmente atacar a titularidade ou se vai apenas sentar uma vaga no banco de reservas. Do ranking de 50 jogadores de até 20 anos mais promissores do futebol mundial, selecionados pela Gol, 5 jogadores brasileiros estão listados. Dentre eles, o Endrick é um destaque por ocupar o segundo lugar na tabela, assim como o Vitor Roque do Barcelona em sexto. Ainda Gabriel Moscardo, vendido ao PSG e ainda vinculado ao Corinthians, é o 16º colocado. 2 jogadores do Palmeiras também integram uma lista. Luiz Guilherme e Estevão William estão em 20º e 21º, respectivamente. Na terceira posição temos o Henry Zaïre-Emery do PSG da França, o brasileiro Endrick figurando no segundo lugar e o primeiro sendo Lamine Yamal, simplesmente uma joia rara atuando pelo Barcelona. Kimmich pode deixar o Bayern de Munique e escolher Barcelona ou Real Madrid para jogar. Segundo informações do portal Sky Sports, o futuro de Joshua Kimmich parece estar distante dos bávaros. O jogador alemão desperta interesse de gigantes europeus e é provável que não permaneça na Alemanha na próxima temporada. Ao que tudo indica, Real Madrid e Barcelona surgem como possíveis destinos para a estrela, que pode se ver envolvida em uma disputa entre os dois clubes. A possibilidade do Kimmich deixar o Bayern, muitas vezes considerada distante, está cada vez mais próxima de se concretizar. Um dos motivos para esse cenário é a valorização de outras peças do elenco, conforme relata a Sky Sports. O clube pretende dar mais oportunidade para jovens talentos como o Pavlovic, volante de 19 anos, além de aumentar os minutos de jogo para Laimer e Goretzka, que seguem em alta na equipe. Será que nós vamos inverter a situação? Pois é, o United quer dar chapéu no City por Paquetá. É sério, Lucas Paquetá e Manchester United podem estar se aproximando nos bastidores. Hoje em Londres, onde defende o West Ham, o brasileiro formado no Flamengo sabe que interessa aos dois rivais da cidade vizinha. Xodó em solo londrino, o meio-campista da seleção brasileira é investigado em uma situação que envolve apostas, mas até agora não avançou. Isso afastou o City das conversas. Porém, com sua já quase provada inocência, as coisas podem evoluir. Porém, o Manchester United pode aproveitar que o arquirrival, que chegou a sinalizar a chance de pagar 100 milhões de euros, acabou se afastando do negócio, manifestando assim interesse nos bastidores. Na imprensa da Inglaterra, a informação é de que o United pode oferecer o zagueiro Harry Maguire para ser um dos fatores a influenciar positivamente no negócio de Paquetá. Convocado pelo técnico Dorival Júnior nesse momento em que volta à seleção, o meia Lucas Paquetá é muito bem quisto pela torcida do West Ham e está conquistando cada vez mais espaço. Até o momento, são 7 gols e 6 assistências em 33 jogos disputados pela equipe inglesa, contando Premier League, Liga Europa, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. Real Madrid e Florentino Pérez manifestam interesse no argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United. O clube merengue já está de olho na próxima temporada do futebol europeu. O Real Madrid tem um novo alvo no mercado da bola no futebol europeu. Nos últimos anos, o time merengue tem ficado marcado por estar investindo cada vez mais em jovens talentos. A estratégia, claro, vem dado mais do que certo. Nomes como os de Vinícius Júnior, Bellingham e Rodrigo já são peças fundamentais na equipe comandada por Ancelotti. Tudo passa pelas mãos do Florentino, considerado de forma unânime como um dos melhores presidentes do futebol mundial. Porém, agora o mandatário tem um novo alvo. Não é novidade para ninguém que o Real Madrid deve mesmo assinar com o Kylian Mbappé. Entretanto, além do francês, outro badalado jogador pode chegar ao ataque do Santiago Bernabéu. Isso porque, de acordo com a Defensa Central da Espanha, o Real Madrid está interessado na contratação do argentino Alejandro Garnacho, que vem se destacando no Manchester United. O jogador de 19 anos soma 38 jogos disputados na atual temporada do futebol europeu, com 7 gols marcados e outras 4 assistências fornecidas aos companheiros. Ainda de acordo com a mesma fonte, Florentino Pérez quer ter um encontro com a joia quando for viajar para Manchester. O Real Madrid enfrentará no próximo mês o time azul da cidade. Apesar de jogar pela Argentina, Garnacho nunca escondeu que seu maior ídolo no futebol
futebol é o português Cristiano Ronaldo, que fez história tanto no United quanto no Real Madrid. Craque histórico Luís Figo, português manda recado importante para Mbappé caso o francês assine com o Real Madrid. A iminente chegada de Kylian ao time do Madrid tem sido objeto de grande especulação e expectativa no mundo da bola. Nesse contexto, Luís Figo, uma lenda do clube merengue, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, na qual aconselhou o jovem francês a buscar a felicidade ao chegar às terras espanholas. Figo, cuja própria transferência para o Real Madrid em 2000 foi um marco na história do futebol, destacou a importância desse aspecto fundamental da vida. Ao ser questionado sobre que conselho daria a Mbappé, Figo respondeu: "Seja feliz, isso é o mais importante da vida. Procurei a minha felicidade e tive a sorte de vir para o Real Madrid e ficar 5 anos, transmitindo sua experiência pessoal e a importância de encontrar satisfação em sua jornada profissional." Mudança radical. A transferência de Figo do Barça para o Real em 1º de julho de 2000 foi um dos eventos mais marcantes e polêmicos da história do esporte. Na época, o Figo era considerado o melhor jogador do mundo e sua mudança para o maior rival do Barcelona estabeleceu um novo recorde como a transferência mais cara da história, com valor de 60 milhões de euros. Kylian Mbappé já informou ao PSG que não renovará o seu contrato, o que gerou grande impacto no cenário do futebol europeu. A saída iminente do francês para outro país é vista como um golpe significativo para a Ligue 1, e até mesmo a ministra dos Esportes da França destacou seu papel em atrair atenção para o campeonato francês. Caso Mbappé se una ao Real, ele se juntará a um elenco estelar, formando um quarteto de peso com Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham, além de contar com o Endrick como opção. Aos 25 anos, Mbappé está no auge da carreira, demonstrando impressionantes números com a camisa do Paris, com 38 gols e 8 assistências em 37 partidas. O nome do brasileiro Oscar ganha força dentro do cenário do futebol brasileiro e o atleta pode retornar ao país para vestir a camisa do Corinthians, tornando a grande bomba do mercado da bola. A janela de contratações logo estará aberta. O jogador pode ser um grande alvo do timão para compor o elenco alvinegro na temporada. Atualmente, o jogador que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, marcando o único gol do Brasil no fatídico 7-1 contra a Alemanha, joga pelo Xangai Porto do futebol chinês. Frequentemente, uma eventual volta dele para o futebol brasileiro é comentada, porém o salário do jogador sempre acaba afastando qualquer especulação, já que seus vencimentos passam de 10 milhões mensais. Nesse sábado, porém, acabou surgindo a informação se o meio-campista de 32 anos seria o jogador que Augusto Melo estaria em negociações para chegar ao alvinegro paulista ainda nessa temporada. O mercado da bola segue movimentado no time do povo após a chegada de Pedro Raul. Além do nome de Federico Redondo vir à tona, uma eventual saída de Yuri Alberto passou a repercutir. O camisa 9, no entanto, deverá continuar. A situação de Rodrigo Raio no Real Madrid é por enquanto incerta. Apesar da qualidade indiscutível e das contribuições significativas à equipe, rumores indicam que a chegada de Mbappé do Mbappé pode delimitar o espaço do Raio, tornando sua saída uma possibilidade concreta. O Liverpool, sempre atento a oportunidades de mercado, tem Rodrigo como um dos seus alvos favoritos, buscando reforçar o seu ataque para a próxima temporada. Quanto ao Vale Rodrigo, o interesse do Liverpool em Rodrigo não é novidade, mas a possível disposição do Real em negociar por um valor na casa dos 100 milhões de euros adiciona uma nova dimensão à história. Este valor reflete a qualidade e o potencial do jovem atacante e a confiança do clube madrilenho em seu valor de mercado. No entanto, a capacidade do Liverpool de atender a essa demanda financeira ainda está em aberto, especialmente considerando as grandes quantias envolvidas. Lúcio Dias, ou melhor dizendo Luís Dias, estrela do Liverpool, foi surpreendentemente associado a uma transferência para o Barcelona essa semana, e seu pai agora alimentou as especulações ao dizer que seu filho sempre sonhou em jogar pelos catalães. Dias chegou às manchetes recentemente depois de ser sequestrado antes de ser liberado e se reunir com sua família. O pai do atacante foi questionado sobre as especulações que ligam o seu filho à mudança para o Camp Nou e deixou claro que seu filho é um grande torcedor do Barça. Segundo informações divulgadas pelo jornal catalão Sport, Joan Laporta, presidente da equipe blaugrana, se reuniu com os empresários responsáveis pela carreira de Luís Dias para saber sobre a possibilidade de negócio. Na conversa, o agente do atleta de 27 anos afirmou que apenas uma proposta superior a 100 milhões de euros poderia tirá-lo do Liverpool, valor considerado inviável pelo dirigente espanhol. Dias foi adquirido pelo clube inglês em janeiro de 22, em transferência de 47 milhões de euros, na época 282 milhões de reais, envolvendo o Porto. Com a camisa dos Reds, o sul-americano tem 22 gols e 13 assistências em 85 partidas. Segundo rumores, o Flamengo está em busca de um atacante que atue pelo lado direito do campo, e o nome de Antony do Manchester United foi fortemente comentado nas últimas horas para ser reforço rubro-negro. De acordo com a informação do jornalista Júlio Miguel Neto, na última terça-feira 12, o time da Gávea estaria disposto a fazer uma proposta de empréstimo por uma temporada ao Manchester United no meio do ano. Vale lembrar que os Red Devils pagaram 100 milhões de euros, 506 milhões de reais, na cotação da época para contar com Antony em seu elenco. O atleta chegou na Inglaterra após brilhar por algumas temporadas no Ajax. O atacante vive um momento turbulento em campo e também com algumas polêmicas fora dele após a última Copa do Mundo do Catar. Manchester United aceita negociar atacante. A equipe inglesa está disposta a negociar o jogador por acreditar que precisa diminuir o máximo possível o investimento de 100 milhões de euros feito
feitos por ele. Apesar de ser um flop, precisam do dinheiro. Contudo, esse negócio não deve ser feito com o futebol brasileiro. Por mais que tenha um bom poder financeiro, dificilmente o Flamengo chegaria na mesma cifra que um clube da Europa poderia chegar pelo atacante, até por conta de uma questão de conversão em moeda. O Manchester United aceita negociar o seu jogador no meio do ano, por sinal, e é o desejo da gestão do clube. Todavia, a venda para uma equipe da Europa, ou até mesmo um empréstimo com opção de compra por lá, seria mais vantajoso na ótica inglesa. O jogador também tem recebido algumas sondagens do futebol europeu, principalmente de equipes fora da Inglaterra. O United tinha esperança de conseguir reerguer o atleta, que até começou bem, mas os problemas pessoais parecem ter afetado seu rendimento. Antony também não quer sair. Segundo informações do The Athletic, o brasileiro, que perdeu espaço em sua seleção com as atuações mais abaixo, já reconheceu internamente que não vive um bom momento e entende ter perdido espaço mesmo com o mau momento do clube. Ele tem feito temporada bem abaixo que na Premier League, mas o desejo de Antony é permanecer no United e conseguir dar a volta por cima ainda no clube inglês, mas conseguir demonstrar que o investimento valeu a pena. A ideia do atacante é de dar a volta por cima no time de Erik ten Hag, que sempre acreditou no seu potencial desde os tempos de Ajax. A revelação de Cotia também está bem adaptada à cidade de Manchester. O salário dele estaria na casa dos 5 milhões de reais por mês, o que seria outro impeditivo. Vale destacar também que pessoas próximas à camisa 21 negam que houve qualquer tipo de contrato da cúpula rubro-negra. Mais um dia de rumores, transferências, notícias concluído. E aí, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!